Você já se sentiu como se estivesse caminhando por um deserto espiritual, onde cada passo parece mais pesado que o anterior, onde a sua fé parece estar desmoronando e o desânimo é uma sombra constante sobre os seus dias? Se você já enfrentou momentos assim, saiba que não está sozinho. Esta é a história de como vencer o desânimo espiritual e renovar a fé, mesmo nas horas mais sombrias. Hoje vamos explorar como enfrentar esses desafios à luz dos ensinamentos bíblicos. Vamos descobrir juntos como homens e mulheres de fé, ao longo da história, superaram suas próprias batalhas espirituais. Vamos desvendar lições práticas que você pode aplicar em sua própria vida, aprendendo a confiar em Deus em meio às tempestades da vida. A Bíblia nos oferece um mapa para navegar pelos tempos difíceis. Em Isaías 40:31, lemos: "Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam." Este versículo é um convite à esperança e à renovação. Nesta jornada descobriremos como você pode encontrar renovação espiritual, assim como a águia que voa alto acima das tempestades. Junte-se a nós enquanto exploramos testemunhos inspiradores, ensinamentos bíblicos profundos e lições de vida que vão transformar o seu caminhar com Deus. Prepare-se para uma jornada emocionante de fé, superação e renascimento espiritual. Acompanhe-nos e descubra como você também pode vencer o desânimo espiritual e renovar a sua fé, um passo de cada vez. Às vezes, a fé pode parecer como essa vela, tremulando no vento das adversidades. Mas o que fazer quando o desânimo espiritual parece ameaçar apagar essa chama? Neste vídeo, mergulharemos mais fundo na jornada espiritual e na busca pela renovação da fé. Vamos explorar histórias de superação que revelam o poder da confiança em Deus, mesmo nos momentos mais obscuros. Prepare-se, pois a seguir vamos compartilhar algo verdadeiramente especial. Um testemunho surpreendente que pode transformar a sua perspectiva. Como diz em Salmos 34, 17 e 18, os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Este versículo nos lembra que, mesmo no meio das tempestades da vida, há esperança e socorro para aqueles que buscam o Senhor. Mas o que acontece quando a escuridão parece interminável? Quando a alma está cansada e a fé vacila? A resposta pode surpreender você. Fique conosco e descubra como a renovação espiritual pode surgir de onde menos se espera. Prepare-se para um testemunho emocionante e inspirador, que mudará a forma como você vê suas lutas espirituais. Vamos revelar uma história que trará esperança e renovação ao seu coração. Não perca o próximo capítulo desta jornada transformadora de fé. Nossa história começa em um pequeno vilarejo, onde a vida segue seu ritmo tranquilo, mas não sem desafios. Aqui vive João, um homem de fé forte, mas que enfrenta uma batalha interna contra o desânimo espiritual. João sempre foi conhecido por sua devoção e sua capacidade de encorajar os outros. Mas, nos últimos tempos, ele tem sentido um peso esmagador sobre seus ombros. O trabalho na fazenda está mais árduo. As colheitas não são tão abundantes e a saúde frágil de sua esposa, Maria, adiciona uma camada extra de preocupação. Maria é a âncora de João, sempre apoiando-o com palavras de fé e esperança, mesmo em meio à sua própria dor. No entanto, a doença que a aflige parece drenar as forças de ambos, e João começa a questionar se suas orações estão sendo ouvidas. Os dias passam e o desânimo espiritual começa a tomar conta do coração de João. Ele se vê lutando para encontrar forças em Deus, sentindo-se perdido e sozinho em sua jornada. Mas é nesse momento de escuridão que a verdadeira história de fé e superação começa a se desenrolar. Um dia, um visitante chega ao vilarejo.
Seu nome é Elias, um homem de idade avançada, conhecido por sua profunda fé e sua sabedoria acumulada ao longo dos anos. Ele traz consigo não apenas palavras de encorajamento, mas também um presente inesperado para João e Maria. Elias compartilha com João um antigo diário, repleto de histórias e ensinamentos bíblicos. Ele explica que aquele diário pertenceu a um homem que, como João, enfrentou grandes desafios espirituais. Suas páginas estão cheias de lições valiosas sobre a confiança em Deus e a renovação da fé. Ao abrir o diário, João começa a mergulhar nas histórias ali contidas. Ele lê sobre um homem chamado Josué, que enfrentou batalhas imensas e momentos de desânimo, mas que encontrou forças no Senhor. Em Josué 1:9 ele lê: "Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar." Essas palavras começam a acender uma chama de esperança no coração de João. Ele percebe que, assim como Josué, ele também pode encontrar forças em Deus para enfrentar seus próprios gigantes. Ele se lembra de que não está sozinho e que há um propósito maior em suas provações. Com essa nova perspectiva, João começa a ver seus desafios não como fardos insuportáveis, mas como oportunidades para crescer e fortalecer sua fé. Ele passa a confiar que Deus está com ele em cada passo, mesmo quando o caminho é difícil e incerto. Vamos então aprofundar a história, apresentando os personagens, o cenário e os primeiros obstáculos que eles enfrentam. No coração deste vilarejo, onde a vida é marcada pela simplicidade e pelo trabalho árduo, conhecemos João e Maria, um casal que, apesar das adversidades, sempre encontrou forças em sua fé inabalável. João é um homem de meia idade, com olhos que revelam tanto a sabedoria quanto o cansaço de anos de trabalho árduo. Seu coração é generoso, sempre disposto a ajudar os vizinhos e a comunidade, mas ultimamente ele tem carregado um peso que parece crescer a cada dia. Maria, sua esposa, é a âncora emocional da família. Mesmo lutando contra uma doença debilitante, ela mantém uma atitude positiva e uma fé firme, encorajando João a não desistir. Sua doença, no entanto, é uma fonte constante de preocupação e tristeza para ambos. O vilarejo, embora pacífico, não está isento de desafios. As colheitas têm sido escassas, o que torna o trabalho de João ainda mais extenuante. As contas médicas de Maria se acumulam e a incerteza sobre o futuro pesa sobre a mente e o coração de João. João, que sempre foi um pilar de fé para os outros, agora se vê lutando contra um desânimo espiritual profundo. Ele questiona se suas orações são ouvidas e se sua fé é suficiente para superar os obstáculos que enfrenta. A sensação de estar sozinho e desamparado começa a consumir sua esperança. É neste momento de escuridão que a providência divina se manifesta. Elias, um homem idoso e sábio, conhecido por sua profunda fé, chega ao vilarejo. Com ele, traz uma mensagem de esperança e um presente que promete mudar o curso da vida de João e Maria. Elias entrega a João um antigo diário, repleto de histórias e ensinamentos bíblicos. Ele explica que esse diário pertenceu a um homem que, como João, enfrentou grandes desafios espirituais e encontrou forças em Deus. Vamos então desenvolver novos conflitos e motivações, aprofundando ainda mais os personagens. Enquanto João se aprofunda nas histórias e ensinamentos do diário, ele começa a sentir uma centelha de esperança reacender. No entanto, essa renovação espiritual vem acompanhada de novos conflitos internos. Ele se pergunta se realmente tem a força necessária para perseverar. Motivado pelas histórias de superação e fé, João decide redobrar seus esforços na fazenda, acreditando que Deus está ao seu lado.
Mas ele logo descobre que a jornada espiritual não é linear e que novos desafios surgem a cada passo. Maria, apesar de sua fé inabalável, começa a sentir o peso da doença de forma mais aguda. A dor e a incerteza sobre o futuro a levam a questionar se suas orações estão sendo ouvidas. Ela se pergunta se está sendo uma carga para João, aumentando ainda mais a tensão entre eles. Maria luta para manter a esperança viva, mas o fardo emocional é grande. Ela teme que sua doença esteja impedindo João de alcançar seu pleno potencial e cumprir sua missão espiritual. Isso a motiva a buscar formas de aliviar o peso sobre ele, mesmo que isso signifique sacrificar suas próprias necessidades. Elias, percebendo os conflitos internos de João e Maria, torna-se um mentor espiritual para o casal. Ele os lembra de que as provas e tribulações são parte da jornada de fé e que Deus nunca os abandona, mesmo nos momentos mais difíceis. Ele compartilha com eles Romanos 5, 3, 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Essas palavras ecoam profundamente em seus corações, renovando sua determinação para enfrentar os desafios juntos. Motivada pelo desejo de aliviar o fardo de João, Maria toma uma decisão difícil. Ela escreve uma carta, expressando seu amor e gratidão, mas também pedindo a João que não deixe que sua doença o impeça de buscar seus sonhos e sua missão espiritual. Quando João encontra a carta, ele é tomado por uma avalanche de emoções. Ele percebe o enorme sacrifício que Maria está disposta a fazer por ele. Em vez de se sentir mais desanimado, ele encontra uma nova fonte de motivação para lutar, não apenas por si mesmo, mas também por Maria. Os dias se passam, e com o apoio e sabedoria de Elias, João e Maria começam a ver uma luz no fim do túnel. Mas o que eles não sabem é que uma revelação surpreendente está prestes a transformar suas vidas de uma maneira que jamais imaginaram. Enquanto lia o diário uma noite, João encontra um envelope antigo escondido entre as páginas desgastadas. Ele o abre com uma mistura de curiosidade e apreensão, encontrando uma carta escrita à mão. As palavras na carta revelam um segredo há muito guardado. A carta revela que Elias não é apenas um homem sábio e um guia espiritual, mas também alguém que enfrentou um desânimo espiritual devastador em seu passado. Ele perdeu sua família em uma tragédia e quase perdeu a fé. Através de uma jornada de autodescoberta e confiança em Deus, ele conseguiu renovar sua fé e encontrar um propósito maior. Com o coração acelerado e uma nova compreensão do que Elias passou, João vai até ele para confrontá-lo. Ele quer saber mais sobre essa jornada de superação, acreditando que as respostas de Elias podem ser a chave para sua própria renovação espiritual. Elias, com um sorriso sereno, começa a compartilhar sua história em detalhes. Ele fala sobre os dias sombrios após a tragédia, quando se sentiu completamente abandonado por Deus. Mas ele também compartilha como, através da oração constante e do apoio de sua comunidade, encontrou forças para seguir em frente. Ao ouvir a história de Elias, João percebe que a fé pode ser renovada, mesmo nos momentos mais difíceis. Ele entende que sua própria jornada de desânimo espiritual é apenas uma parte do caminho que Deus traçou para ele. Com essa nova perspectiva, João decide assumir uma nova missão: ajudar outros em sua comunidade que também estão lutando com sua fé. João começa a organizar encontros em sua comunidade, onde ele compartilha tanto sua própria história quanto a de Elias. Ele encontra força na união e na fé coletiva, e aos poucos começa a ver uma transformação não apenas em sua vida, mas na vida daqueles ao seu redor. Continuando a história, vamos explorar as reações dos personagens e como eles se ajustam à nova situação.
A revelação sobre o passado de Elias ressoa profundamente em João e Maria. Eles percebem que, embora tenham seus próprios desafios, a jornada de Elias demonstra que a fé pode ser renovada, mesmo nos momentos mais sombrios. Mas como eles reagirão e se ajustarão a essa nova compreensão? Inspirado pela história de superação de Elias, João decide agir. Ele percebe que sua fé não deve ser apenas uma fonte de conforto pessoal, mas também uma força motriz para ajudar outros em sua comunidade. Ele se compromete a organizar encontros regulares de oração e apoio, onde os moradores possam compartilhar suas lutas e encontrar encorajamento uns nos outros. A primeira reação da comunidade é de surpresa, mas também de curiosidade. Muitos estão lutando com seus próprios desânimos espirituais e veem na iniciativa de João uma oportunidade para encontrar apoio e renovação. Maria, apesar de sua doença, se sente encorajada pela nova determinação de João. Ela percebe que sua luta não foi em vão e que, através de sua experiência, eles podem ajudar outros a encontrar a luz em tempos de escuridão. Isso a motiva a continuar lutando, não apenas por si mesma, mas também pelos que estão ao seu redor. Maria também decide participar dos encontros, compartilhando sua própria jornada de fé e resiliência. Suas palavras tocam os corações de muitos, mostrando que, mesmo em meio à dor, é possível encontrar esperança e renovação. Elias observa o impacto de sua história na vida de João e Maria, sentindo uma profunda satisfação. Ele sabe que seu papel como mentor e guia espiritual foi cumprido, e que a semente da fé que ele plantou está começando a dar frutos. A comunidade, unida pela nova missão de João, começa a florescer. As pessoas encontram força umas nas outras, compartilhando suas histórias e encorajando-se mutuamente. A fé, antes abalada, agora é renovada e fortalecida através da união e do apoio mútuo. João e Maria, agora revigorados e cheios de propósito, continuam sua jornada com confiança renovada. Eles sabem que os desafios ainda estão presentes, mas estão prontos para enfrentá-los com a fé inabalável que encontraram em Deus e no apoio de sua comunidade. À medida que João avança em sua jornada de fé, ele se depara com uma questão profunda que ressoa não apenas em seu coração, mas também na vida de todos nós. Como podemos encontrar força em meio ao desânimo? Como podemos manter a chama da fé acesa quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando? Este não é um desafio exclusivo de João. Talvez você que está assistindo a este vídeo também tenha enfrentado momentos em que sentiu sua fé vacilar. Momentos em que as dúvidas e os medos parecem ensurdecedores, ofuscando a luz da esperança. Como você tem lidado com esses sentimentos? Na nossa história, João encontrou força na união e no apoio da comunidade. Ele descobriu que, ao compartilhar suas lutas e ouvir os testemunhos de outros, uma rede de apoio se formava, trazendo renovação e esperança. Mas a pergunta permanece: como podemos aplicar essa lição em nossas próprias vidas? Será que estamos buscando apoio nas pessoas certas? Estamos permitindo que outros nos ajudem a carregar nossos fardos? Ou estamos tentando enfrentar tudo sozinhos, acreditando que a força deve vir exclusivamente de nós mesmos? Em Eclesiastes 4, 9 e 10, lemos: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Este versículo nos lembra do valor da comunidade e da importância de estarmos rodeados por aqueles que podem nos apoiar. Agora, eu lhe pergunto, quem são as pessoas em sua vida que você pode procurar para encontrar esse apoio? Quem são aqueles que podem ajudá-lo a renovar sua fé e manter a chama acesa, mesmo nos momentos mais difíceis? Pense nisso
enquanto continuamos nossa jornada com João e Maria, e veja como essas perguntas podem transformar sua própria caminhada espiritual. Prepare-se para refletir profundamente e encontrar suas próprias respostas enquanto seguimos adiante. Você não está sozinho nessa jornada, e juntos podemos descobrir a força que existe na união e na fé renovada. Conforme João e Maria continuam a explorar o Diário Antigo, eles descobrem uma página oculta no final, contendo uma revelação que ninguém esperava. Uma mensagem escrita em letras cuidadosas, como um sussurro do passado que finalmente encontrou seu caminho até eles. A carta revela um segredo há muito guardado por Elias. Ele não foi apenas um mentor espiritual para muitos, mas também um guardião de um legado poderoso. O diário, na verdade, pertenceu ao seu próprio bisavô, que foi um missionário devoto, conhecido por suas incríveis histórias de fé e milagres. Elias manteve esse segredo para si mesmo, esperando o momento certo para passá-lo adiante. Elias revela que o diário contém não apenas histórias de superação espiritual, mas também uma missão inacabada. O bisavô de Elias tinha começado a construir um orfanato em uma aldeia distante, mas nunca conseguiu terminar seu sonho devido à sua morte prematura. Elias sentiu que era seu dever completar essa missão, mas agora vê que a chama desse sonho deve ser passada adiante. João e Maria, com corações cheios de propósito, decidem assumir essa missão como sua própria. Eles começam a planejar a viagem para a aldeia distante com a intenção de terminar o trabalho que o bisavô de Elias começou. A comunidade, inspirada por sua determinação e fé, se une para apoiar essa nova empreitada. Esta revelação inesperada nos ensina que a fé e a determinação podem atravessar gerações, deixando um impacto duradouro. A história de João e Maria nos mostra que, mesmo em meio ao desânimo, há sempre uma missão maior esperando para ser descoberta. E agora eu pergunto a você, que missão inacabada existe em sua própria vida? Qual é o legado de fé e esperança que você deseja deixar para as próximas gerações? Pense nisso enquanto refletimos sobre as lições que aprendemos hoje. E fique atento, pois esta jornada está apenas começando. No próximo vídeo, acompanharemos João e Maria em sua viagem à aldeia distante, onde enfrentarão novos desafios e descobrirão o verdadeiro poder da fé e da união. João, eu também tenho meus momentos de dúvida. Mas quando olho nos seus olhos, vejo um homem cheio de fé e coragem. Estamos nessa juntos, lembra? Esse é um dilema que muitos enfrentam. A luta entre a esperança e o desânimo. João e Maria estão mergulhados nesse conflito. Um dilema universal que toca o coração de todos nós. Meus amigos, todos nós enfrentamos desafios que testam nossa fé. Mas eu acredito que juntos podemos encontrar a força para seguir em frente. João, eu perdi meu pai recentemente. Não sei como continuar. Sinto que minha fé está desmoronando. Eu sinto muito pela sua perda, Ana. É um caminho difícil, mas quero que saiba que estamos aqui para você. A dor faz parte da nossa jornada, mas não precisamos enfrentá-la sozinhos. A história de Ana é um reflexo de um dilema que muitos enfrentam. A perda e a luta para encontrar sentido em meio à dor. É algo que nos conecta a todos, independentemente de nossas circunstâncias. João, houve um tempo em que eu também me senti assim. Foi a comunidade, a fé e o amor daqueles ao meu redor que me deram forças. Nunca subestime o poder de uma mão amiga ou de uma palavra de encorajamento. Elias compartilha uma verdade universal, a importância do apoio e da comunidade. É uma mensagem que ressoa profundamente, lembrando-nos que ninguém precisa enfrentar suas lutas sozinho. Maria, vamos continuar, não importa o que aconteça. Com Deus ao nosso lado e o apoio de nossa comunidade, podemos superar qualquer coisa. A jornada de João e Maria é uma representação das lutas que todos nós enfrentamos.
É uma história de fé, esperança e renovação, lembrando-nos que mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre uma luz que pode nos guiar. Chegou a hora. Com corações cheios de propósito, João e Maria se preparam para deixar o vilarejo e embarcar em uma jornada que promete mudar suas vidas para sempre. A comunidade se reúne para oferecer seu apoio, pois todos reconhecem a importância da missão que eles estão prestes a cumprir. As despedidas são emocionantes. Cada abraço e cada palavra de encorajamento fortalecem a determinação de João e Maria. Eles sabem que não estão sozinhos e que a fé e o amor de sua comunidade os acompanharão durante toda a viagem. Maria, estamos prontos para isso. Deus está conosco e nossa missão é clara. Vamos terminar o que o bisavô de Elias começou. Sim, João, eu acredito que podemos fazer a diferença. Vamos levar esperança e amor para onde for necessário. E assim, eles partem com o coração cheio de fé e esperança. A estrada é longa e cheia de desafios, mas a determinação de João e Maria é inabalável. Eles sabem que esta jornada é mais do que uma simples viagem. É uma missão espiritual, um ato de fé e amor. Após dias de viagem, João e Maria finalmente chegam à aldeia distante. Eles são recebidos por moradores que, embora curiosos e cautelosos, estão ansiosos para conhecer os recém-chegados e ouvir suas histórias. Em uma reunião com os líderes da aldeia, João e Maria compartilham o propósito de sua visita. Eles explicam a missão inacabada do bisavô de Elias e expressam seu desejo de ajudar a concluir a construção do orfanato. A história que vocês trazem é inspiradora. Nossa aldeia passou por muitas dificuldades e a construção do orfanato trará esperança para nossas crianças. Estamos gratos por sua ajuda. O trabalho começa de imediato. João e Maria, ao lado dos moradores da aldeia, dedicam-se à construção do orfanato. Cada martelada, cada tijolo assentado representa um passo em direção à realização de um sonho que atravessou gerações. Mas, como em toda grande jornada, surgem obstáculos inesperados. Uma tempestade ameaçadora se aproxima, trazendo ventos fortes e chuvas torrenciais. O trabalho é interrompido e a aldeia se prepara para enfrentar o pior. Não podemos desistir agora. Deus nos trouxe até aqui e Ele nos dará forças para superar essa tempestade. Vamos nos abrigar e continuar orando por proteção e orientação. E então, no momento de maior desespero, algo surpreendente acontece. Enquanto todos oram fervorosamente, a tempestade começa a se dissipar e um raio de sol atravessa as nuvens, iluminando o orfanato inacabado. É como se Deus estivesse respondendo às suas orações, lembrando-os de que não estão sozinhos. João, olhe, a tempestade está passando. Deus está conosco. Podemos continuar. Sim, Maria. Vamos terminar o que começamos. Com fé e determinação, podemos realizar este sonho. Com determinação e fé inabaláveis, João e Maria, junto com os moradores da aldeia, finalmente concluem a construção do orfanato. As paredes recém-pintadas, os sorrisos das crianças e a sensação de realização permeiam o ar. É um momento de triunfo e renovação. Conseguimos graças à nossa união e à nossa fé em Deus. Este orfanato é um símbolo de esperança e amor, não apenas para nossa aldeia, mas para todos que acreditam no poder da fé. Cada tijolo, cada sacrifício valeu a pena. Este lugar será um refúgio para tantas crianças e isso é um presente inestimável. A aldeia inteira se une para celebrar essa conquista. A música, danças e risos, simbolizando a vitória do amor e da fé sobre o desânimo e as adversidades. Cada sorriso e cada abraço são uma lembrança de que com Deus tudo é possível. Maria, essa jornada foi além das nossas expectativas. Encontramos força em Deus, em nossa comunidade e em um propósito maior. Nunca imaginei que a história do bisavô de Elias nos levaria a algo tão grandioso.
A fé nos guiou em cada passo. Aprendi que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está conosco, nos dando força para continuar. E isso é uma lição que levarei para sempre. João, Maria, vocês realizaram um milagre. O legado do meu bisavô está vivo, graças a vocês. Continuem a espalhar essa fé e esperança por onde quer que forem. Obrigado, Elias. Sua sabedoria e sua história foram o que nos inspiraram. Vamos continuar essa missão com o mesmo coração. A história de João e Maria é um testemunho poderoso de fé, esperança e perseverança. Eles nos mostraram que, mesmo em meio ao desânimo, a confiança em Deus pode nos guiar a superações inimagináveis. Cada desafio foi uma oportunidade de crescimento e cada vitória um lembrete do amor divino. Nossa jornada foi repleta de desafios, mas também de milagres. Acreditamos que, assim como Deus esteve conosco, Ele também está ao seu lado, pronto para ajudá-lo a superar qualquer adversidade. Queremos convidar você a se juntar a nós nesta missão de fé e amor. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe suas próprias histórias de superação e continue a espalhar esperança e positividade. Juntos, podemos fazer a diferença na vida de muitas pessoas. A caminhada de João e Maria nos ensinou que a fé em Deus é a chave para enfrentar os desafios da vida. Convidamos você a fazer parte dessa comunidade de fé, a compartilhar suas próprias experiências e a continuar acreditando no poder da união e do amor. Amigas e amigos, foi uma jornada incrível, cheia de desafios e milagres. Queremos agradecer por terem nos acompanhado até aqui. Sua presença e apoio significam muito para nós. Sabemos que todos enfrentamos dificuldades em algum momento da vida. E é através da fé, da comunidade e da união que conseguimos superar esses obstáculos. Esperamos que nossa história tenha inspirado e tocado o seu coração. Vamos continuar essa missão juntos. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora. Temos muitos outros conteúdos inspiradores e motivacionais que podem ajudar a fortalecer sua fé e esperança. E claro, não perca o nosso próximo vídeo, onde continuaremos a explorar histórias de superação e renovação espiritual. Além disso, adoraríamos ouvir de você. Deixe um comentário abaixo, contando a sua própria história de fé ou como esse vídeo impactou sua vida. Suas experiências e testemunhos são valiosos e podem inspirar outras pessoas. E se você achou esse conteúdo útil, não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. E temos uma surpresa especial para você. Preparamos um devocional bíblico com muito carinho, que pode ser um guia prático para fortalecer sua caminhada espiritual diária. Não deixe de conferir o link na descrição e no comentário fixado para acessar o devocional. Vamos juntos nessa jornada de fé, esperança e amor. Compartilhe sua luz com o mundo e vamos criar uma rede de apoio cada vez mais forte e unida. Estamos ansiosos para continuar essa caminhada com você. A história de João e Maria nos mostra que a fé e a união podem transformar vidas. Inscreva-se no nosso canal. Deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo e acesse nosso devocional bíblico. Juntos podemos continuar espalhando esperança e amor. Deus abençoe e até o próximo vídeo.